Bom, estamos em setembro, primeiro mês do BRL-BRO, e a essa altura do campeonato já tem muita gente sofrendo aí com as altas temperaturas, que em alguns momentos do dia chega aí a casa dos 40 graus, mas a sensação térmica vai lá para cima. A questão não é nem só a sensação térmica, o calor, mas também os problemas que o clima seco e a baixa umidade podem causar para a nossa saúde. Sobre esse assunto, nós conversamos aqui com o Dr. Danilo Rodrigues, otorrinolaringologista. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer enorme receber você aqui no programa, doutor. Prazer é meu, Cíntia. Bom, você é um médico especializado nessas regiões, nariz, ouvido e garganta. Certo. Pronto. E essas regiões, garganta e nariz, são as regiões que mais sofrem nesse período, né, de umidade baixa, de clima seco. O que acontece, doutor? O que acontece é que o período do BRL-BRO é um período caracterizado por altas temperaturas e umidade baixa. E a nossa via aérea é uma estrutura que é dependente de água, de umidade. Então, nesse período, é comum que favoreça o aparecimento das famosas ites, das sinusites, das rinites, das faringites ou mesmo dos problemas pulmonares. Certo. Mas quais são as principais queixas dos seus pacientes? Tem muita coisa, mas o que mais chega lá no seu consultório, gente reclamando? O que a gente percebe nesse momento é o aparecimento daquelas irritações na garganta, a tosse seca. Muitas vezes os pacientes também se queixam dos olhos, do ressecamento dos olhos ou dos lábios. Basicamente manifestações de ressecamento da via aérea. Certo, o que a gente pode fazer nesses casos, por exemplo, de tosse seca? Eu acho que se agrava muito mais à noite, né? Sim, como todas as doenças, a gente acaba percebendo um aumento, uma frequência maior durante a noite. O que é importante a gente ter cuidado? Aumentar a ingestão de líquidos, de água, de sucos, procurar se alimentar de alimentos mais leves, como saladas, frutas. O uso de umidificadores de ar é interessante também nesse período, tá? A gente tem um cuidado redobrado com os extremos de idade, que são as crianças e os idosos. O uso de aparelhos de inalação com soro fisiológico ajuda bastante. E a lavagem do nariz com as soluções à base de soro fisiológico. Agora tem aquela receitinha de vó, que na verdade é uma recomendação que a gente sempre ouve desde criança, tem os umidificadores, certo. Mas aquele método tradicional também de colocar um balde de água também é muito interessante, né, no quarto. Sim, ou balde de água ou toalhas molhadas. O umidificador, apesar de ser um dispositivo muito interessante, ele não pode ser usado em excesso, porque também o excesso de umidade pode trazer problemas respiratórios. E muitas vezes essas medidas práticas do dia a dia, como o balde ou a toalha molhada, pode até ser de certa forma mais seguro, porque ele tem uma ação mais limitada, por um menor prazo. Então, acaba não gerando a umidade em excesso. O umidificador, quando usado, como eu falei, ele não pode ser usado em excesso, e dá que você use durante o período e desligue. Certo, você tinha me falado agora há pouco que as crianças e os idosos sofrem muito mais nesse período, né? Qual é aquela faixa etária, por exemplo, no caso das crianças? Eu falo de criança porque eu sou suspeita porque eu tenho uma criança em casa. Certo. Inclusive, já procurei você várias vezes assim, no momento de emergência. Sim. E assim, qual é aquele cuidado especial com as crianças? Por exemplo, crianças que têm rinite. Certo. As pessoas, de um modo geral, que têm rinite merecem essa atenção ainda mais especial, né? Sim, sim. O cuidado principal e mais simples é a lavagem do nariz com soro fisiológico, né? Estimulá-los também a ingerir líquidos, sucos e a lavagem do nariz com soro fisiológico. A lavagem nasal, ela além de umidificar o nariz, além de umidificar a via aérea, ela tira do contato com a mucosa nasal aquelas substâncias que potencialmente podem causar as doenças, como os alérgenos, os vírus, as bactérias. Então, é um artifício muito interessante. Agora, aquela lavagem, quando você diz a lavagem nasal, eu associo muito a seringa. Tem aqueles produtos que a gente faz, borrifa, mas aquela seringa que a gente coloca no narizinho da criança com o soro fisiológico e vai lá longe, ela limpa pra caramba, né, doutor? Sim. A lavagem com soro fisiológico, ela limpa bastante, ela ajuda bastante, mas algumas pessoas têm receio de usar. Então, se você tiver receio, se você não se sentir confortável para usar, pode usar essas soluções que já vêm prontas em farmácia, esses sprays à base de soro fisiológico. O importante é usar algo que, né, a base de soro que vai lhe ajudar, independente de ser a seringa ou não. Certo, a gente tem aqui algumas dicas
uns cuidados que a gente pode ter nesse período de BR-Obró com o clima seco, umidade baixa. Vocês podem colocar aqui na tela pra gente alguns cuidados que nós podemos ter nesse período de BR-Obró. São períodos muito difíceis, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos lá, olha. Não fazer atividades físicas de alta intensidade entre 10 horas da manhã e 16 horas, correto? Correto. Se tiver alguma coisa, você pode sim. me corrigir. Utilizar recursos para manter o ar dos cômodos úmidos, aquilo que o doutor falou, né? O umidificador, a toalha, o balde com água. Beba ao menos 2 litros de água por dia. É suficiente? É suficiente, né? Não aglomere em locais fechados, isso serve até também por questão da Covid-19. Aplique um soro fisiológico nas narinas, o doutor já falou sobre isso também. Deixe as janelas bem abertas para facilitar a circulação do ar e evite utilizar elementos decorativos que acumulem poeira, como cobertores, tapetes e cortinas. Cobertores, tapetes e cortinas são vilões. Né? Isso principalmente para quem tem rinite. Porque são estruturas que acumulam muitos ácaros, né? E podem trazer os processos alérgicos, levar os processos alérgicos. E usar roupas leves, confortáveis, como falei, a questão da água, né? do líquido, mas também alimentos mais leves, como saladas, frutas. Certo. Doutor, você também, a gente vai mudar aqui um pouquinho o foco, você também é cirurgião, né? Sou cirurgião. Rinoplastia, sim. Estética e também questão funcional. Certo. Né? Como é que está a procura aí pelos pacientes em relação à parte funcional? A procura ela é cada vez maior, né? Porque as pessoas começaram a entender que a respiração é algo mais básico que nós temos. Então, respirar é fundamental. E não faz sentido, se a gente pode melhorar a respiração, por que a gente não procurar? E o que a gente tem visto também é uma demanda cada vez maior da associação das duas coisas, das questões estéticas com as questões funcionais. As mulheres, de uma maneira geral, já nos procuram muito mais por questões estéticas, mas os homens que têm ainda aquele receio de mudar a aparência do nariz, eles nos procuram por questões funcionais, mas muitas vezes acabam também querendo melhorar a parte estética, o lado estético. Tem gente que tem dificuldade de dormir, tem aquela questão da adenoide, né? Isso as pessoas têm o problema e nem sabem, estão dormindo mal, estão roncando muito também e não sabem. Por isso é importante fazer uma avaliação. Como é que as pessoas podem proceder nesse momento? A quem deve procurar, no caso, é o otorrinolaringologista mesmo? Basicamente, quem tem problema respiratório não respira bem pelo nariz, mas as causas elas são muito variadas, né? Você pode ter uma hipertrofia de adenoides, um desvio septal, pólipos nasais, insuficiência de válvula nasal, que é uma estrutura do nariz que regula a passagem do ar. Então, quando você perceber que que você não respira bem pelo nariz, que uma das narinas é entupida, principalmente durante a atividade física, tem algumas pessoas que só percebem isso durante uma atividade física, o recomendado é que procure o otorrino para fazer uma avaliação. Certo. Doutor, só para a gente aqui encerrar a entrevista, você é um médico muito querido pelos pais, porque a gente percebe como você trata os nossos filhos, e pelas crianças também. Pela forma como você conduz o atendimento, eu queria pedir agora um vídeo, queria que a produção colocasse um atendimento a uma criança, um atendimento feito pelo doutor Danilo. Pode ser? Vamos colocar. Eu queria ver se o senhor vai reconhecer essa pessoa. Vamos lá? Olha aí. Esse aí, o meu áudio está aberto, esse aí é o meu filho, o Luiz Felipe, ele tinha nessa época aí 3, 4 aninhos, o doutor Danilo, não sei se você lembra, você operou ele de adenoide, tirou as amígdalas também, olha aí, isso aí é uma cartinha que ele tinha feito para você no ano de 2018, essa cartinha nunca chegou, mas eu vou procurar lá em casa. Obrigado, que eu sei que ela tem. É só honra receber. Então é o seguinte, gente, outra coisa muito importante, eu vou falar aqui agora como mãe. Meu filho, quando tinha 3 anos de idade, vivia com problemas no ouvido. Vivia no antibiótico, tomava 7 dias de antibiótico e aí passava uma semana e tinha que retornar ao atendimento. Então, assim, é uma cirurgia muito importante, principalmente na vida da criança, né? A partir do momento que ele tirou as amígdalas, a vida dele mudou completamente. E alguns pais, eu lembro como a gente fez aquela consulta, naquele período, quando ele tinha 3 aninhos, o recomendado geralmente é 5 anos. Certo. Mas se a criança sofre muito, pode antecipar que foi o caso dele, não é isso? Na verdade, essa indicação, tanto da cirurgia quanto da idade mínima, ela é muito relativa. Você tem sempre que individualizar, né, cada caso. Não dá para a gente ter uma regra, uma receita de bolo para todos os pacientes. Se a criança está sofrendo, está usando antibióticos ou corticoides ou anti-inflamatórios em excesso,
A gente tem que pesar se aquilo é interessante para ela durante uma fase de crescimento, usar aquela quantidade excessiva de medicamentos, ou se é melhor nós, né, tentarmos aliviar aquele processo através de um procedimento cirúrgico. E na maioria das vezes eu entendo que o procedimento cirúrgico ele acaba sendo a melhor opção nesses casos. Procure um excelente otorrinolaringologista, confie no seu médico e vai dar tudo certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, gratidão eterna por você. À disposição. Fala em suas redes sociais. Eu tenho um Instagram, Rinoplastia Dr. Danilo Rodrigues, com 2 L's, e o Facebook também. Ok, muito obrigada, muito sucesso para você, tá certo?